Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta agora para falar do material genético dos vírus e como eles replicam. Hoje, no primeiro momento, eu vou te mostrar os vírus de DNA. E a primeira coisa que a gente tem que lembrar, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o DNA ele guarda as informações genéticas para construir as proteínas de todos os seres vivos, inclusive dos vírus, que nós vimos na aula passada, que nem sempre são considerados seres vivos. Para começar, eu tenho que te mostrar uma coisa então assim, ó. O vírus que ele tem em DNA, esse DNA ele guarda algumas informações e esse DNA que guarda algumas informações, ele tem que ser, primeiro, transcrito. Lembra do processo chamado transcrição? Quando a gente passa as informações do DNA para o RNA mensageiro. Então, a primeira etapa vai ser uma transcrição e depois vai rolar também uma tradução. Quando rolar a tradução, como consequência, a gente vai conseguir as proteínas. Então, os vírus de DNA, apesar de terem uma diversidade muito grande de tipo de DNA, porque eles podem ter DNA, por exemplo, aquele clássico assim, ó, fita dupla e linear. Eles também podem ter fita simples e linear. Eles podem ter DNA circular e, além de circular aqui, ó, fita dupla. E eles podem ter DNA circular, fita simples. A gente vai perceber que é esse o processo que tem que acontecer. O vírus ele vai ter que ser transcrito em RNA mensageiro e depois ele vai ser traduzido em proteína. E o exemplo que eu vou usar para vírus de DNA vai ser o bacteriófago. Bactéria ou bactéria, fago, comedor, comedor de bactérias. A gente vai ver um vírus que ele tem a capacidade de invadir as bactérias e ele invade as bactérias para poder usar a maquinaria delas. A gente discutiu um pouco sobre isso na aula passada. Nós temos duas possibilidades de ciclo. Existe um ciclo que chama ciclo lítico e um ciclo chamado ciclo lisogênico, que eu vou comparar aqui para vocês e a gente vai ver o que vai acontecer. Para começar então, o que vai acontecer? O vírus ele tem que chegar na célula. Você lembra que o vírus é específico e tudo mais, né? Então o bacteriófago aqui, ó, ele vem até aqui, ele chega aqui na célula, que é a bactéria que ele quer invadir, ó. Ele vem assim, ó, tá vendo? E ele tem aqui, ó, o DNA dele, ó. É importante a gente lembrar que a bactéria também tem o DNA dela, que está aqui assim, ó, lá dentro. A gente tem o DNA bacteriano e o DNA bacteriano clássico circular. Ó. As bactérias elas têm esse tipo de material genético. Geralmente você vê representado meio emboladinho, eu vou colocar assim para ficar mais didático. Então o vírus ele chega. Quando ele chega, ele tem que fazer uma reação, uma interação química. E você lembra que a interação química é uma ligação de hidrogênio. E ele faz essa ligação de hidrogênio com a parede celular da bactéria. Esse momento a gente vai chamar de adsorção. Então, na primeira etapa, a gente vai ver que vai rolar o que a gente chama de adsorção. A adsorção é uma adesão. Ele adere ali e fica aqui. Depois que ele fez a adsorção, ele vai furar. E para furar ele usa uma enzima, chama lisoenzima. E ele fura essa parede da bactéria e ele injeta o material genético dele dentro dela. Então aqui, ó, o vírus aqui de novo representado, a gente vai colocar ele aqui assim, ó, o bacteriófago, olha, ele furou a bactéria e observa a diferença aqui, olha, ele está jogando o material genético dele aqui, ó, para dentro da bactéria. E além disso aqui, ó, lá está o material genético da bactéria. Na aula passada eu também cheguei a comentar com vocês que as bactérias elas têm uma estrutura importantíssima para a síntese proteica, que é chamada ribossomo. Então aqui dentro, ó, a gente vai encontrar os ribossomos bacterianos, aqui também temos os ribossomos bacterianos. Os genes virais eles vão ser transcritos e traduzidos, e o mais legal é que eles têm uma sequência certa. Por exemplo, o primeiro cara que é transcrito e traduzido vai gerar uma enzima, e essa enzima ela vai destruir o DNA da bactéria. Depois eles têm que construir novos vírus. Você vai ver que legal que é esse processo. Então, no número 1 aqui, ó, foi a adsorção. Número 2, a gente vai chamar de quê? A gente vai chamar de penetração. E depois da penetração, a gente também vai ter a injeção. Então, penetração, injeção
é a segunda coisa que o vírus faz. O número 3, então, vai ser o momento da transcrição e tradução. A gente chama esse momento de biossíntese. Eu escolhi um vírus bacteriófago que, por acaso, quando o material genético dele fica dentro da bactéria, ele torna-se circular. Não são todos que fazem isso não, tá? Alguns continuam linear. Depois que ele fez isso, a gente começa a construir pedacinhos de vírus. Só que esses pedaços são feitos ainda com o vírus aqui desse jeito, você está vendo, desmontado. Vários pedacinhos diferentes. Número 3, então, ele está construindo um pedaço de vírus e para e pensa. Se um vírus, por acaso, quer fazer novos vírus, ele tem que fazer tudo que tem no vírus. Então, além de construir proteínas virais, ele também tem que replicar o material genético. Então, aqui dentro a gente vai encontrar, ó, DNAs. Ó. Ele faz os DNAs que vão ficar aqui dentro da bactéria. Nesse momento, a bactéria virou uma fábrica de vírus, porque antes ela era uma fábrica de proteínas bacterianas. Só que como o vírus produziu uma enzima que destruiu o DNA dela, agora só ele que comanda. Então ele vai produzindo. E esse período aí, do número 3, a gente vai chamar de biossíntese. Então é um período conhecido como biossíntese. Nesse período de biossíntese, então, vírus novos, pedaços de vírus são feitos. Agora ficou fácil, né? Quando você olha para esse esquema aqui, você percebe o quê? Que falta montar os vírus. Então os vírus começam a ser montados, é como se fosse uma fábrica mesmo, no modelo fordista. A gente coloca os pedacinhos dele agora juntos. Primeiro são feitos todos separados. De repente, a gente tem vários vírus construídos e agora sim eles estão prontos para serem liberados. Como esses aqui eles não estão em atividade, os autores costumam chamar eles de vírions. Então, os vírions agora aqui estão prontos para serem liberados. No momento, então, número 4, a gente chama de maturação ou então a gente chama de montagem. Maturação ou montagem, que é o que está acontecendo aqui. Ó. Então, número 4, está rolando a maturação. E durante a maturação, a gente também tem o que a gente chama de montagem. Maturação e montagem, para que finalmente no número 5 eles possam ser liberados. Os vírus eles produzem mais enzima, essa enzima produzida vai romper a membrana e a parede celular da bactéria e finalmente os vírus prontos são liberados. E nesse caso aqui, mais uma vez, a gente vai acostumar a chamar ele de vírion. Esse número 1, que é o cara que está invadindo ali, ó, tem atividade. Ó. Ele tem atividade aqui, vírus. Aqui, os vírions. Então, os vírus vão ser liberados e vão poder depois tornar-se vírus, invadindo outras bactérias. É interessante a gente perceber que nesse ciclo que eu desenhei aqui agora, a gente teve o rompimento da bactéria, a lise dela. E esse ciclo, então, ele é chamado de ciclo lítico. E a gente percebe que o vírus cumpriu o papel que ele queria. Passou os seus genes para frente. Esse era o objetivo, propagar os genes. Então, recapitulando, em número 1 ocorreu uma absorção, em número 2, uma penetração e injeção, número 3, a biossíntese, número 4, maturação e montagem, número 5 vai ser a lise. Então, a gente chama de lise, e no momento da lise a gente tem o momento da liberação. Então, a gente fala que está ocorrendo a liberação com a lise. Ciclo lítico, essa é uma possibilidade. Agora, uma coisa bem bacana que a gente tem que entender, que existe uma outra possibilidade ainda. A outra possibilidade, eu jogo para lá. Olha que legal. O material genético da bactéria está aqui. Ó. E o vírus, ele injetou o material genético dele. Daí, ao invés do material genético dele começar a ser transcrito e traduzido e destruir o DNA da bactéria, o material genético do vírus vai ser incorporado ao material genético da bactéria. Então, olha que legal, assim, ó. Eu tenho agora uma bactéria com um pedaço de DNA do vírus. A gente chama esse momento aqui de prófago. A gente conhece como prófago, ou então a gente pode conhecer também como provírus. Prófago nesse caso porque é o bacteriófago. E o legal agora é que sempre que uma bactéria vai virar duas, que ela vai dividir, ela tem que produzir todas as substâncias que ela tem dentro dela. Por exemplo, ela replica o material genético dela. Só que o legal para o vírus, né, é que quando ela vai multiplicar o material genético dela,
ela também multiplica o material genético dos vírus. Eu acho isso fantástico, porque se o objetivo é propagar material genético, os vírus conseguem fazer isso sem existir. Nesse momento não tem vírus e ele está propagando o material genético dele. Existe uma desconfiança que nossas células elas possuem material genético de vírus. Algumas partes do nosso DNA, quando analisadas, a gente pensa, para que serve isso? De onde veio isso? Então existe uma teoria que acha que veio de vírus. E olha que bacana aqui, ó, ela veio replicando e fez assim. E agora, se ela volta a replicar, esse ciclo, sem o rompimento da bactéria, ele é conhecido como ciclo lisogênico. Então, de um lado a gente viu o ciclo lítico, do outro lado a gente viu o ciclo que é conhecido como ciclo lisogênico. E uma coisa interessante pra caramba é que ela pode ficar nesse ciclo lisogênico durante muito tempo, mas, dependendo da situação, ela pode voltar a ter o ciclo lítico. E a gente sabe que algumas coisas podem estimular a volta. Por exemplo, sair daqui, ó, e voltar para cá. Essa volta pode ser estimulada principalmente por radiação, raio-x, substâncias químicas, e daí que vem uma história legal. Quando a gente pensa, por exemplo, no herpes, o herpes ele pode ficar a maior parte do tempo nesse ciclo aqui, ó, que é o ciclo lisogênico. E você nem vê que ele está em você. Só que de repente ele pode entrar no ciclo lítico. Aí estoura, rebenta, que ele machuca a sua boca, daquele machucado feio, é a hora que você mais transmite. Então uma coisa interessante a gente pensar é que esse vírus ele pode ficar em lítico ou lisogênico. Nossa sorte é que quando ele está em lisogênico, ele é temperado, ele quase não multiplica. Então, por isso então não afeta tanto você. Mas já repararam o que acontece geralmente para estourar o herpes? Exemplo, tomou sol. Ficou no sol demais. Sol, radiação. Daí sai desse ciclo e vem para cá e ele começa a multiplicar muito. E começa a entrar em lise. Quando rola lise, dá uma machucada lá na boca. O Tortora tem uma frase legal sobre os vírus, principalmente sobre o herpes aqui. Ele fala o seguinte: cuidado com o herpes, pois diferente do amor, ele é para sempre. Ele é para sempre mesmo. Uma vez que você teve contato com esse vírus, para sempre você está sujeito a esse tipo de coisa, dessa transição de um ciclo para o outro e aquela coisa que incomoda bastante. Beleza? Então hoje eu te mostrei a diferença de um ciclo lítico e de um ciclo lisogênico de um vírus. E esse vírus foi o bacteriófago, um vírus de DNA. Na próxima aula eu vou te mostrar os vírus de RNA, que são subdivididos em RNA positivo, negativo e também o retrovírus. Beleza? Muito obrigado, grande abraço.